Olá pessoal, estamos de volta então para mais uma aula de geografia dessa semana. Então nós vamos aqui hoje iniciar o capítulo 8, Atmosfera, Tempo e Clima, página 178 do livro didático de vocês, o volume 1, Geografia, Contato Geografia, tá bom? Da editora Quinteto. Então vamos à aula de hoje, deixa eu colocar aqui o slide. Bem, a proposta, pessoal, é a gente compreender essa camada de gases tão importante para a vida na Terra, inclusive para mim que estou aqui falando, estou aqui explicando e estou respirando, né, gente? E o que eu respiro não é nada desprezível, é uma composição que recobre a Terra, muito importante não só para a vida humana, mas para toda vida animal, vegetal e toda espécie de vida que recobre a Terra. Tá bom? A atmosfera, essa palavra significa esfera de ar e dá nome à camada formada por diversos gases e vapor de água que envolve o planeta Terra. Então, o planeta Terra ele é coberto não só de oxigênio, que basicamente a gente cita porque nós respiramos ele, então a gente acha que só tem oxigênio aqui à nossa volta, mas não, é uma camada de gases, são diversos e a gente vai aprender sobre isso hoje, tá bom? A atmosfera ela é responsável pela formação dos ventos, das nuvens, também das chuvas. Ok? Aí algumas características da nossa atmosfera. A nossa atmosfera ela é composta de 5 camadas. O todo é a atmosfera, mas ela se subdivide em camadas como está mostrado nessa figura aí para vocês, pessoal. Essas figuras concêntricas que vão desde essa parte mais baixa, próxima ao planeta, representado por esse círculo azul, até o mais externo com essa coloraçãozinha mais vermelha, tá bom? Então as camadas são essas. Aí o que vai diferenciar uma camada da outra, pessoal? É a questão da composição gasosa, é a questão da temperatura, são diversos fatores que vão determinando características específicas para cada uma dessas camadas. Elas não são todas iguais, porque se fosse tudo uma coisa só, não precisava fazer essas subdivisões, chamava tudo um nome só e pronto. Mas não, pessoal. A exosfera, por exemplo, que é a troposfera, é a primeira. Vou começar de baixo aqui, próximo da gente, para a última, né? Eu já ia começar invertido. Então nós vamos começar aqui de baixo, da troposfera, que é a esfera da atmosfera que está próximo da gente, que está mais aqui próximo da superfície da Terra, até a última, que é a exosfera, tá bom? Na troposfera, as características vamos deixar para a sequência, até porque tem uns slides, é melhor da gente explicar, né? Então nós temos de baixo para cima troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e a última para sair para o espaço sideral, exosfera. Tá bom? Essa primeira, que é a nossa camada, assim, a mais próxima aqui da superfície, pessoal, é a que está em contato com a superfície, acabei de dizer, da Terra. É nela que encontramos o ar que respiramos, ok? Seguindo, pessoal, mais características dessa nossa camada aqui. Ela é a mais baixa, ela tem uma altitude de cerca de 15 km. Então, 15 km desde a superfície terrestre subindo, nós temos essa camada chamada troposfera, tá bom? Ainda nela, essa camada é onde ocorrem as nuvens, os ventos, as chuvas, os raios e os furacões. Tudo é nessa camada abaixo de 15 quilômetros de espessura, né? Vamos dizer assim, desde a superfície subindo 15 quilômetros, ocorre tudo isso. Ocorre todos esses fenômenos naturais. Ainda na troposfera encontramos o oxigênio tão importante para a vida, já disse, né? Animal, plantas, etc. Depois dessa camada da troposfera, onde ocorre tanta coisa importante, nós temos a estratosfera, segunda camada. Nessa camada quase não há presença de vapor de água. Deixa eu colocar isso aqui, senão vai fazer
que é a umidade. A umidade está aqui também na nossa camada, né, pessoal, que é a troposfera. E a concentração de oxigênio é muito baixa. Então, pessoal, nessa camada é muito complicado a pessoa viver ali. Até pode ser que se acostume, porém, pessoal, tem menos oxigênio, além de pouco vapor de água, então a vida ali já é mais complicada. Entendeu? Então veja que as condições exatas para a vida estão aqui, onde nós estamos mesmo, na primeira camada, que é a troposfera. Seguindo, pessoal, ainda na estratosfera, encontramos a camada de ozônio, que é responsável por filtrar os raios ultravioletas do Sol. Essa camada ela é utilizada como via aérea para grandes aviões, pois não sofre influência de fenômenos meteorológicos. Então, pessoal, se os aviões, por exemplo, fossem voar aqui na camada onde tem nuvens, onde tem vento, onde tem raios, onde tem tanta coisa, seria complicado para os aviões voarem, os grandes aviões, né? Não qualquer avião, os grandes aviões voarem nessas áreas seria muito complicado. Então é a estratosfera que é a camada que eles escolhem por ter menos oxigênio, então vai ter menos o vento, por exemplo, não vai ter, então não vai ter tanto atrito, vai ajudar na questão do movimento dessas aeronaves, né? Se eles fossem voar por aqui, gente, haveria muito atrito, muito ar, muita concentração, né, de ar e seria complicado, gastariam muito mais combustíveis, ok? Camada seguinte, pessoal, mesosfera. Nessa camada, a queda de temperatura passa a ocorrer em virtude da baixa concentração de moléculas e da diminuição do calor oriundo da camada de ozônio. Ó, aqui, gente, já tem menos concentração de moléculas, tanto de vapor de água como qualquer outro tipo de concentração, gente, já tudo é mais espalhado. Então, se tudo é mais espalhado, então e da diminuição do calor oriundo da camada de ozônio, diminui a concentração também de calor nessa faixa, ok? Devido à ação da camada de ozônio aí. Vamos lá. Ainda características da mesosfera, o ar presente na mesosfera oferece resistência a objetos que entram na atmosfera da Terra. Eu não sei se vocês observam, pessoal, inclusive está aí a foto, à noite, quando algum corpo celeste entra em contato com a atmosfera, a mesosfera ela tem essa camada protetiva, ela é resistente a qualquer objeto que entre em contato com a atmosfera. O calor gerado pela resistência do ar a diversas rochas que irão colidir com a Terra faz com que os objetos sejam incendiados. A gente acha que seja estrela cadente, não sei o que e tal. Então são objetos, corpos celestes que estão entrando em contato com essa camada da atmosfera, dando origem ao que é conhecido como estrelas cadentes, ok? Então essa camada ela oferece resistência, como que fosse um escudo, ela tá ali protegendo a Terra de corpos externos ao nosso planeta. Camada seguinte é a ionosfera, o ar é rarefeito, pouca camada de ar, gente, tem pouco ar, não tem nem como sobreviver o ser humano nessas camadas que não seja aqui na troposfera, pessoal, porque o ar é rarefeito. O ar é pouco, tem pouco ar e existem partículas carregadas de eletricidade. Além de ter pouco ar, ainda muitas partículas de eletricidade. Então as coisas lá devem ficar muito, né, elétricas. Ainda nessa camada, as partículas de eletricidade existentes na ionosfera permitem a transmissão de ondas de rádio a grandes distâncias. Então, pessoal, como a eletricidade ela está dispersa em toda essa camada que nós chamamos de ionosfera, então ela funciona como fios, ela funciona como transmissores, inclusive para as ondas de rádio a grande distância. Olha que interessante, o homem ele utiliza essas camadas da nossa atmosfera, mais especificamente a ionosfera, para facilitar esse fluxo de transmissões de rádio, né, devido a essa característica de ter partículas eletrificadas. Olha que interessante, né, pessoal? Parece até a fiação do nosso planeta,
ok? É só para ilustrar. E por fim, nós temos a última camada, antes de chegar no espaço sideral, que é a exosfera. Nessa camada, as partículas se desprendem, quer dizer, na anterior já estava rarefeito o ar. Agora é que o ar vai ficar mesmo expandido e mais rarefeito ainda. E essa camada, as partículas se desprendem da gravidade do planeta Terra. Lembrando que o que segura toda a nossa atmosfera no planeta Terra, não faz que ela disperse se disperse no espaço sideral, é a força gravitacional. A gravidade é que atua nessa camada gasosa, segurando ela aqui no planeta. Assim como a gravidade segura a gente também, né? O ser humano e todos os objetos que estão sobre o planeta são controlados pela ação dessa gravidade, são puxados por essa gravidade. O ar também sofre esse fenômeno da ação da gravidade também e é segurado, mas ele tem mais peso e mais força quanto mais baixo nós estamos aqui na troposfera, por exemplo, mas quanto mais se afasta, a cerca lá de 700 mil quilômetros, 700, aqui não, isso não tem, a mais de 750 quilômetros de altitude, vocês têm isso aqui no livro de vocês, deixa eu só confirmar, página 178, né? Então nós temos aqui 750 quilômetros de altitude. Então nessa faixa de 750 quilômetros de altitude, nós já começamos a perder essa ligação, né? Essa força que segura a atmosfera aqui na nossa camada da Terra pela ação da gravidade, ok? O resumo aí, pessoal, é essa sequência aí, ó. Atmosfera, camada de ar. O que a mãe quer? A mãe aqui entrando na gravação, gente. A atmosfera, ela é essa camada de ar que protege o planeta, que retém calor. Isso é importante, pessoal. Inclusive, no podcast eu expliquei essa relação, essa importância da atmosfera para reter calor aqui no nosso planeta, porque se não fosse ele, o nosso planeta ficaria numa característica de menos 20 graus Celsius, 20 graus negativos, então não teria vida na Terra, não teria como desenvolver vida na Terra nessa situação. O podcast, inclusive, eu lanço bem antecipado. Quem se interessar de ter acesso aos nossos podcasts, eles estão disponíveis no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. Pesquisa lá Geografando, que você vai encontrar a sua aula, você vai encontrar lá primeiro ano, RCB, a data da aula, né? Vai estar descrito lá também. E você pode ouvir aonde você quiser, pessoal. Essa é a bondade do podcast, é o que está substituindo o antigo rádio. Só que a diferença é que você pode baixar e ouvir a hora que você quiser, né? O rádio não, fica tocando lá direto e tal. Tem que estar ouvindo naquele momento se você quiser acompanhar algum programa. O podcast não, você pode baixar, você pode ouvir sem conexão de internet, se já tiver baixado os episódios. Vai fazer academia, fica ouvindo a aula. E a aula é mais resumida, gente, 10 minutinhos ali, em torno de 10 minutos, é bem breve, bem direto ao ponto. Fica a dica aí para vocês. Finalizando, né, pessoal, retém calor, filtra os raios solares, eu falei dos raios ultravioleta, eu falei da camada de ozônio, quer dizer, mas tem também o filtro dos raios UV, que é ultravioleta, além de outros, além do calor que eu já falei. E possui 5 camadas que a gente já destacou cada uma delas. Quais são? Desde a nossa aqui, ó, vai da troposfera, que é o amarelinho aí, ó. Troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera. Curioso, né, da ionosfera, pessoal, a camada eletrificada que cobre a Terra, onde passa a eletricidade. Lembrei agora do Super Choque, naquele desenho lá de alguns anos atrás, eu não sei se vocês conhecem. Essa semana, deixa eu voltar aqui só para mim, né?
Essa semana, pessoal, nós estamos encerrando as nossas atividades do portfólio, tá bom? Nós utilizamos essa prática no mês passado, tá bom? Até chegar o dia da prova. E assim, a gente está dando um tempo, porque muitos dos nossos colegas não estavam conseguindo acompanhar, e a escola precisa ser inclusiva, né, pessoal? A escola precisa ser um espaço de todos e não de uma minoria. Então, se eu não estou conseguindo atingir a todos, eu preciso rever essas práticas para atingir o número máximo de pessoas. Então, essa semana nós estamos voltando para o formuláriozinho básico que a maioria já domina, tá bom? Então, vocês vão receber a atividade no Google Sala de Aula, daquele jeitinho, ou pelo link que eu vou mandar no grupo de vocês, tá bom? É isso aí. Então, até a próxima semana, pessoal.